Bom, e a gente está recebendo aqui a visita do deputado Afonso Rã, que está em agenda aqui na nossa região. Com muito prazer a gente recebe ele, né, nessa cruzada aqui, que a rotina é intensa sempre, né, deputado? Um bom dia, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Bom dia, Eduardo Costa, bom dia a todos aqui desse grupo, né, que tu estabelecesse há 11 anos, né? Há 10, 11 anos. Parabéns aí a Camaquã, parabéns aqui ao Clique Camaquã. E eu fiz questão pessoalmente de estar aqui, eu acho que sempre é importante... Vou pedir para o senhor aproximar um pouquinho mais. Sempre que é oportuno, né, sempre é importante, eu acho que estar presente, né? Eu tenho procurado estar presente aqui no município de Camaquã. A gente tem uma pessoalidade cada vez mais forte. Está aqui conosco também, né, o Lucas, que representa o deputado Marcos Vinícius, deputado estadual, e o deputado Afonso Rã como deputado federal. A gente faz uma parceria muito forte, né? O vereador Bônus, que nos acompanha aqui, né, presencial, obrigado pela presença também. O Vitor Azambuja, que é um grande líder também, né, no âmbito regional também, um grande vereador, uma liderança importante, e o Ronaldinho, que parece estar de viagem, está chegando, né? Está chegando. Que são os três vereadores titulares hoje, progressistas, e com os três a gente estabeleceu uma forma de trabalhar bem bacana. Inclusive anunciamos recursos, e agora podemos até falar desses recursos, são R$800 mil, né, que a gente conquistou para o município na forma de emenda parlamentar. R$400 mil é para obras, né? Também sobre a liderança do Ronaldinho, que definiu aí junto com os nossos vereadores, junto com os progressistas, né, Eduardo? E também alguma obra específica ou é variada? Assim? Na verdade, são compromissos de algumas localidades. Eu andei, né, eu tenho outros recursos de obras, né? A gente, na verdade, totaliza R$3 milhões em emendas do deputado Afonso Rã. Na área da saúde, para o hospital, há poucos dias chegou uma ambulância, né? Eu entreguei essa ambulância, acho que foi a última oportunidade que eu estive aqui. Não estava o prefeito, estava o vice-prefeito, e a gente fez essa entrega. Foi bem próximo daqui, na prefeitura, né? Aqui na frente. E, então, a gente vem colaborando, né? Então, tem mais R$200 mil de atenção básica para a saúde do município, e um projeto que esses R$200 mil, inclusive, é o vereador Bônus, que está capitaneando a organização desse recurso, a aplicação, né, depois ele pode falar, e tem outros R$200 mil para um apoio aos autistas. É um projeto inovador, né, é um desafio, e o Vitor Azambuja está na liderança. Então, nós, no conjunto, conseguimos R$800 mil em emendas parlamentares, e, logicamente, eu tenho aqui essa parceria com o deputado Marcos Vinícius, né, porque ele também consegue um pouco de recurso, mas o deputado federal é que tem mais acesso, né, ao orçamento, né, que a gente tem o orçamento federal. E hoje, como tu disse, Eduardo, eu vim, então, minha primeira agenda é aqui. Eu estava em Pelotas, depois viajo a Porto Alegre, a gente tem uma agenda de trabalho, relatando, né? Eu busquei e conseguimos a relatoria daquele projeto do alongamento da dívida dos agricultores, chamada securitização. Então, tem uma rodada hoje na Farsul. O senhor está bem empenhado nessa questão, né? Esse trabalho, tu sabes que o agro, né, aqui, para nós, no estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil, né? O agro, de forma direta, representa 25% da atividade econômica, né, direta no Brasil. 45%, quase a metade, no Rio Grande do Sul. E nas cidades do interior, que aqui nós temos, inclusive, as agroindústrias do arroz muito fortes, né? Sim. Aqui, a Blueville, né, a Camil e outras empresas, né, de vários portes. E depois, lógico, tem o comércio, os serviços, né? Mas a agricultura, dentro não só da porteira, mas com né, o setor, representa, chegando o Vitor Azambuja, né? Na verdade, a gente tem aí entre 70% a 90% nas cidades do interior. Então, a agricultura, quando a gente fala em agricultura, falando da agricultura, pecuária, de todo o agro, né, ele representa muito, e muitas vezes para o interior representa praticamente tudo, porque é a primeira engrenagem da economia. Né? Se você faz boas colheitas, se você, vamos dizer assim, movimenta esse produto, e aqui nós temos um ponto importante, porque a lavoura de arroz também é importante, a lavoura do fumo, do tabaco, nós temos uma diversificação produtiva, temos a lavoura de soja, temos a produção de hortigranjeiros, de frutas aqui ainda não tem muito, mas está começando, tem um projeto agora, inclusive, com vinhos, né?
com a elaboração de uvas, a produção de uvas, né, para depois elaborar vinhos. Então, essa diversificação... Parece chuvisca também com laranja, né? Chuvisca tem. Eu presidi o Comitê de Fruticultura da Metade Sul. Na verdade, um grupo de secretários, há 20 anos atrás, nós criamos esse grupo de trabalho, só 25 anos atrás, criamos o Comitê de Fruticultura da Metade Sul. E a região de Chuvisca, Camaquã, ingressou, a região sul de Pelotas, a região da Campanha Gaúcha, de onde eu sou. Hoje nós temos os azeites, né, produzindo aí, que é fruto desse trabalho, né, das oliveiras, né, azeite de oliva de muita qualidade. Amaral Ferrador tem um Amaral grande produtor. Ferrador, praticamente todos os municípios têm algum projeto, né? Tem os citros, as laranjas e bergamotas sem sementes, temos essa parte da vitivinicultura, tem a parte do pêssego na região sul, né? Nós crescemos muito. Só para ter uma ideia, a região da Encruzilhada aqui próxima, né? Foi feita uma transformação no processo, né? Hoje a gente tem ali né, a viticultura muito forte, temos a elaboração de vinhos, elaboração de espumantes, temos uma fruticultura diversificada, até cultivo da maçã, temos os pequenos frutos. Isso tudo é algo que trabalhamos ao longo do tempo, e esse comitê nos trouxe. Hoje nós temos 23 vinícolas vinificando na Metade Sul. A região que só tinha duas vinícolas, né? Elaboração de vinhos, hoje nós temos 23 e temos a mais nova grande região produtora também de vinhos finos, competindo no mercado e principalmente ganhando prêmios pela sua qualidade. Claro, tem uma discussão de redução da carga tributária, que no Brasil, né, a gente paga a maior carga tributária, estamos trabalhando isso. Eu presido em Brasília, já há muitos anos, a Frente Parlamentar em Defesa da Fruticultura e da Vitivinicultura. Então, é um tema que a gente gosta muito, mas é importante todos esses cenários. Então, quando a gente fala do endividamento, voltando ao tema, a gente precisa, claro que na área de grãos é onde teve mais problema, um pouco na área de pecuária não é tão intenso, mas a gente teve 5 safras frustradas por conta do clima, não é por incompetência do produtor. Então, por conta do clima. E é por conta disso que nós estamos fazendo, né, esse relatório, que inclusive esse projeto que eu estou relatando, ele é para todo o Brasil, mas a gente tem que ver os casos mais críticos por questão de perdas climáticas. Então, nós estamos fazendo nesse momento esse levantamento e ver o grau de endividamento dos produtores junto aos agentes financeiros. Aqui, como a gente teve essas últimas 6 safras, 5 secas e uma enchente terrível, que foi a de 2024, do ano passado, que colocou o Estado em situação de calamidade, né? E com reflexos até hoje. Então, é muito importante nós cuidarmos aí com muito carinho do agro e, nesse caso, buscar um alongamento, não é uma anistia. O produtor, nós estamos falando aqui através, né, do grupo aqui, Eduardo, né, Clique Camaquã, através da rádio e de todos os meios. É importante as pessoas saberem que o agricultor, o produtor, né, que está com dívidas, ele precisa mais safras. E é esse convencimento, essa sensibilização que nós começamos a fazer no governo. Ministro da Fazenda, Ministro da Agricultura, Ministro do Planejamento, próprio Presidente da República. É uma equação, né, forte que a gente está, e os produtores estão mobilizados nas estradas, de forma ordeira, né? Aqui já tivemos um movimento um pouco mais forte. Pois é, o senhor esteve presente aqui, inclusive no movimento em Camaquã. Exatamente, eu tive presente, depois nos comunicamos aí também por telefone, a gente, através da minha assessoria, através da presença do Marcos Vinícius também, né, o deputado estadual, que a gente trabalha muito juntos, e quando eu não posso estar presente sempre, a gente está representado. E através dos nossos vereadores, né? A gente tem esse trabalho que eu acho que isso é importante. Em Brasília, eu os represento e represento Camaquã com muita honra, né? A gente vem fazendo esse trabalho importante, e tanto o Bônus, que está conosco, o Ronaldinho e o Vitor Azambuja, que está agora conosco, são vereadores atuantes e que também fazem, através do seu gabinete, do seu trabalho, uma representação do deputado Afonso Ram. Eu acho que a política moderna ela é feita assim, Eduardo. Né? Não adianta você, vamos dizer assim, trabalhar isoladamente, ou simplesmente mandar um recurso. Esses 3 milhões que nós mandamos, né? Lá no passado, o Wilson, né, trabalhava conosco, hoje ele trocou de partido, mas me ajudou muito
grande período, e depois, logicamente, ele, como saiu do partido, nós passamos a trabalhar com mais ênfase aí, junto com o Marcos Vinícius, que eu já trabalhava, e agora os 3 vereadores que são titulares nos dão a honra de fazermos um trabalho compartilhado. Isso potencializa, por exemplo, indicar o recurso para onde? Né? Eles podem, com certeza, aí comentar, nós vamos errar menos e acertar muito mais. E vamos dizer assim, potencializar um dinheiro público, porque não basta arrumar o recurso, tem que aplicar bem, né? Aplicar na saúde, aplicar nos autistas, aplicar em obras estratégicas, isso tudo é muito importante, né? Como foi essa ambulância que a gente priorizou. Eu sei que essa ambulância está tendo, né, e dando um suporte muito grande aí à vida de todos os camaquenses aqui, né, e trabalhando aí em suporte à vida e à saúde das pessoas, né? Bom, ainda sobre o agronegócio, né, deputado, sim, hoje vai ser lançado o Plano Safra, né? Qual é a expectativa aí, qual é a sua análise? Olha, em primeiro lugar, eu disse como líder, né, que não adianta lançar o Plano de Safra sem ter um plano de solução para o Rio Grande do Sul. Para nós do Rio Grande do Sul, que estamos, né, sofrendo tanto, anunciar um plano sem acessar ele, ou 15%, 20% dos produtores ainda conseguirem com muitos esforços acessar, então o Rio Grande do Sul, né, não adianta anunciar recursos sem ter acesso. A gente precisa resolver. É importante? Claro, é importante para todo o Brasil, com certeza, mas a gente, né, como deputado, eu sou membro lá da Frente Parlamentar da Agropecuária e hoje também da direção, eu fiz essa manifestação pedindo, né, que nos ajudassem, os demais deputados de outros estados, para pressionar o governo, antes de anunciar o Plano de Safra, já ter um plano de orientação, né, para esse alongamento das dívidas dos agricultores, que é necessário, né? Em nenhuma parte do mundo que a gente conheça, nós tivemos em 6 safras, 5 problemas climáticos graves, com decretos de situação de emergência, com decretos de calamidade, né? De tanta coisa que é importante, né, do ponto de vista assim, documental, né? Então, hoje, a gente precisa realmente dar esse suporte, né? Certeza. Deixa eu dar bom dia aqui aos vereadores. Começar aqui pelo Waterson Bônus. Bom dia, tudo tranquilo? Bom dia, Eduardo. Tudo bem. Pois é, alinhando aí alguns recursos juntos com o deputado aqui para Camaquã, vereador. Sim. Bom dia, Eduardo. Bom dia aos ouvintes. Eu costumo dizer, o deputado Afonso Ram é um parceiro de Camaquã em toda a região, que nem ele falou ali, a política não se faz sozinho. Um deputado que já nos mandou aí uns quantos milhões aqui para nós aqui, os progressistas em Camaquã, na área da causa do autismo, na ambulância, que nem ele falou, diversas vezes já recurso para o hospital, pá carregadora para a agricultura, então, enfim, pavimentação também, né, de obra de infraestrutura. Então, um deputado que tem um olhar diferenciado por Camaquã, e está presente com nós em Camaquã todo momento, tanto comigo quanto o meu colega aqui, o colega Ronaldo. Então a gente é grato por ele ter esse olhar por nós aí e está nos destinando recursos sempre, né, Eduardo? Ontem eu estava no Formoso, ontem à noite, jantando lá num casal de amigo meu, e aí falando que ia trabalhar para o deputado Afonso Ram e para o deputado Marcos Vinícius. Aí ele me perguntou o que o teu deputado já destinou para Camaquã? Hospital, infraestrutura, causa do autismo, agora chegou uma ambulância, em parceria também junto com o nosso deputado Marcos Vinícius, a cobertura da quadra da Santa Alta. Enfim, então são dois deputados que estão nos dando esse suporte que a gente precisa captar recursos para o nosso município, e eles estão sempre sendo um parceiro de nós. Certo. Isso. Vereador Vitor Azambuja, bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia meu colega Waterson Bônus, e um bom dia especial ao nosso deputado Afonso Ram, que aqui se faz presente no município mais uma vez, né? Eu digo, muitas vezes se fala, olha, nós precisamos ter um deputado de Camaquã. Isso para mim é muito relativo, né? Nós precisamos de um deputado por Camaquã. Não adianta nós termos um deputado que seja de Camaquã, como nós temos, por exemplo, um deputado estadual de São Lourenço do Sul, que não é de SãoLourenço do Sul nem da metade sul. É um deputado ideológico, que não defende as pautas regionais, defende as pautas ideológicas do seu partido. Eu tenho aqui o orgulho de dizer que eu
defendo, sou parceiro e represento um deputado que sim tem ideologia muito clara, muito transparente, mas que, além de defender pauta ideológica, que é importante fincar bandeira, defende pauta de setor, como é o setor da agricultura, defende pauta de pessoas que precisam ser representadas no Congresso e que muitas vezes não têm voz, mas também destina emendas. Nós temos muitos deputados no Congresso, e alguns deputados são deputados que só destinam emendas, outros deputados só defendem setor, e nós temos aqui, né, a alegria de poder ter um deputado que defende setor, que destina emenda, que conhece o Estado e que está presente onde precisa estar. Então, o deputado Afonso Rã, em 2023, 2024 e por orçamento de 25, já destinou mais de 2 milhões de reais. E aqui nós não estamos falando daquelas emendas que ele destinou anteriormente, né, pois sabemos que o deputado Afonso também teve uma parceria com o vereador Wilson Meirelles, e muitas das emendas, se não quase na totalidade das emendas que o vereador Wilson Meirelles pôde trazer, enquanto vereador desde o início em que trabalhou na Câmara, foi graças ao trabalho também em parceria com o deputado Afonso. Então, foram 2 milhões agora, neste novo momento. Verdade. Antes, foram tantos outros recursos que, através de outro vereador, foram trazidos para Camaquã. Eu quero destacar aqui essa pauta também, que nós precisamos trazer para a nossa região como diversificação de cultura, que aqui na Câmara de Vereadores eu sou presidente também da Frente Parlamentar da Fruticultura e Olivicultura. Na Assembleia, o deputado Marcos Vinícius é presidente da Frente Parlamentar das Oliveiras. E tanto a minha iniciativa aqui quanto a iniciativa do deputado Marcos Vinícius na Assembleia é fruto dessa parceria com o deputado Afonso. E muitos talvez não saibam, mas o primeiro PAC de verdade não foi o PAC do PT. Foi lá em 2007 que o deputado Afonso apresentou um programa de aceleração da fruticultura, de crescimento, aceleração e crescimento da fruticultura. Então, o deputado Afonso Rã é um lutador de causas que não são as causas da moda, são aquelas causas que lá atrás, há 20 anos atrás, ninguém falava e ele já estava levantando bandeira. Então, eu tenho muito orgulho, ao lado do vereador Bônus, ao lado do vereador Ronaldo, de poder defender um deputado e representar um deputado que olha para o interior, que olha para Camaquã e que aqui não fica simplesmente vindo aqui para receber prêmio ou para receber troféu ou para bater nas costas de ninguém. Vem aqui para trazer recurso. E é alguém que, quando a gente levanta o telefone, nos atende, nos dá atenção e representa o que a gente precisa lá em Brasília. Pois é, deputado, é importante ter essa relação aí forte com os parlamentares locais, né, de cada município. Com certeza, Eduardo Costa e os ouvintes que nos acompanham, primeiro tem que ser uma relação verdadeira, né? Verdadeira de muito trabalho, de muita intensidade. Fico feliz pela manifestação do vereador Vitor Azambuja, do vereador Bônus e o Ronaldinho, se aqui estivesse, porque a gente amadureceu muito a forma de fazer política. Eu acho que, por exemplo, o fato, eu me dispus a estar aqui hoje, estar em Camaquã, poder conversar com alguma liderança, né? Até nós tínhamos a ideia, já falamos em outras oportunidades com os produtores, né? Vitor Lindemeyer, né? Lindenau, com quem eu conversei bastante. Nosso comentarista aqui toda sexta-feira. Opa, ele também tem participação aqui. E então a gente vai se inteirando gradualmente, né? Eu não tenho um histórico, vamos dizer assim, de muito tempo com a questão de Camaquã, mas ao longo dos meus 5 mandatos como deputado federal, nós vemos intensificando isso. E nos últimos tempos, por conta dessa abraçada que a gente fez, no sentido de nos unirmos e ter um deputado estadual, porque a chegada na Assembleia Legislativa do deputado Marcos Vinícius, ela foi determinante. Porque ele é um deputado, né, e não é para agradá-lo ou para, né, rasgar seda, mas ele verdadeiramente é um político que trabalha muito. E ele, né, nos aproxima e me aproximou muito de Camaquã e dos líderes do próprio partido. E por iniciativa dos próprios líderes de cada um, à medida em que a gente vai se conhecendo, a gente vai fortalecendo esses vínculos. Quem é que ganha com isso? É a comunidade camaquense. Os municípios da região. Por via de consequência, eu também estou crescendo o nosso trabalho em Chuvisca, né? Lá nos municípios aqui mais próximos também, né? A gente começou a trabalhar mais aqui os municípios da Costa Doce também, né? Inclusive Tapes, com um pouco mais de força, né? Nós começamos a trabalhar o universo de municípios. Passa a fazer parte também uma região,
né? Amaral Ferrador, fazia muito tempo que eu não tinha contato. Hoje temos liderança, temos vereadores, temos emendas parlamentares. Encruzilhada também estava um pouco mais distante, Dom Feliciano. Cerro Grande. Começamos, Cerro Grande do Sul. Cerro Grande, ainda ontem o prefeito Vilmar estava de aniversário, né? Ontem eu liguei para ele. E no passado eu não tinha essa proximidade. Então, essa parceria junto com o deputado estadual, né, Marcos Vinícius, que aliás ele colocou R$500 mil, né, eu sei, é para uma escola rural, né? Como é que é o nome da escola? Escola 15 de novembro. 15 de novembro na Santa Alta, né? Então, assim, a gente vai se complementando, né? Por exemplo, a demanda em saúde aqui é muito grande. Essa ambulância que está aí, né, ela é fruto de que sempre a gente trabalha um ano, faz a previsão, coloca no orçamento e aí faz acontecer. Claro. Né? Agora, por conta do mandato do deputado Afonso Rã, nós temos, né, esse orçamento que está andando, esses 800 mil, mais o ano que vem. E, naturalmente, se a gente permanecer e ampliar o nosso mandato, né, também tem essa parte dos recursos, como foi dito aqui pelo Vitor e pelo Bônus. Então, é uma parte, mas ela não é exclusiva, né? Ela não é só isso. É importante que a gente trabalhe os segmentos, né, os setores, trabalhar as necessidades, as verdadeiras demandas da sociedade. Me facilita muito, eu tendo o apoio dos 3 vereadores, né, eles me dizem o que é mais importante, o que precisa verdadeiramente aqui para Camaquã. Então, a nossa assertiva nas decisões vão ser muito grandes. E no conjunto, junto com o deputado Marcos Vinícius, isso também facilita para a gente trabalhar. Ele assumiu faz pouco tempo, né, o primeiro mandato como titular. Eu também fui suplente 2 mandatos, né? Agora 5 mandatos. E a gente vai amadurecendo com o tempo e prioriza. E o que é importante é que nós priorizamos trabalhar pela região. Então, não é uma política de faz de conta, é uma política verdadeira e autêntica. E isso me faz estar aqui no Clique Camaquã, estar, né, Eduardo, permanentemente em contato, inclusive com a assessoria, está aqui o Iago, que viaja conosco, que é o nosso coordenador, também está toda hora, né, porque aqui também é o meu trânsito. E não sei se todos sabem, mas eu presido também a Frente Parlamentar em defesa da duplicação, a conclusão da BR, né, 116 e agora a luta pela redução dos pedágios, né, que é uma luta que, aliás, conseguimos uma grande vitória, que o ministro Nardes, né, vamos dizer assim, emparedou lá né, a Agência Nacional de Transportes para tomar uma decisão que é a de abrir um novo edital, né, que o governo está fazendo para uma nova concessão. Ninguém é contra a Ecosul, mas as tarifas são absurdas. Né? Se hoje o pedágio fosse cobrado, o que era para cobrar por conta desse contrato, estaria para uma família R$22. Quando eu falo isso, hoje era um dos mais caros do Brasil. Hoje é o pedágio mais caro do Brasil. E o frete, e os caminhoneiros, e o transportador autônomo, e as transportadoras, e o reflexo para onde vai esse custo. Né? Então, a gente investiu com dinheiro público uma duplicação, né? E tem os pedágios mais caros. Então, e tem essa discussão de novos pedágios também, né? Que se trabalha, pode até existir com tarifas adequadas, mas sem fazer adequação do que existe, não pode falar em novos pedágios, em novas tarifas. Essa é a discussão. E por isso que nós estamos, né, o deputado Afonso Rã, eu estou na liderança desse processo em Brasília. Primeiro era para não deixar parada a obra, que se fosse no ritmo que estava, nós levaríamos 20 anos para duplicar. E os acidentes, e as mortes, e o cerceamento de vidas, hoje, né, isso minimizou muito, mas ainda, né, nós temos problemas, falta só 15% para concluir. A ponte do Camaquã também estava trancada, né, do ponto de vista jurídico, nós ajudamos a destrancar. Então, os temas de prioridade, a gente, né, o parlamentar, o deputado, ele tem que trabalhar naquilo que é o indicativo de necessidade. E acredito que a gente vem trabalhando. Claro que esse desafio do agro agora, de alongar a dívida dos produtores, é de sensibilizar o governo. Mas, para ter uma ideia, eu fiz uma convocação, né, do ministro Haddad, e depois transformamos em convite, e está previsionado para quarta-feira ele ir à Comissão de Agricultura, junto com o ministro da Agricultura. E a relatoria, que faz só 3 semanas que nós assumimos, eu pretendo entregar o relatório antes do início do recesso, né, até o dia 18, e, se possível, votá-lo.
Então tem muito desdobramento, é a FAMURS, a Federação dos Municípios, a nossa bancada gaúcha está unida, né? O deputado Marcelo Moraes, que coordena hoje a bancada, eu tenho atuado junto com ele, com todos, né? O senador Heinz apresentou esse projeto, o deputado Pedro Westphal é o autor na Câmara dos Deputados. Essa relatoria, né? Estou compartilhando com os técnicos da Farsul, da FETAG, com a área técnica em Brasília, né? Com o apoio das grandes entidades. Tivemos com o presidente do Banco Central a semana passada, né? Nós estamos pedindo uma prorrogação dos vencimentos, porque vencendo, uns já venceram e outros estão vencendo, né? O que acontece? O produtor fica negativado e aí não consegue fazer uma operação. Então não adianta o plano de safra se os nossos agricultores estão sendo negativados ou vão ser até o dia 15 de julho. Então essa é uma providência. Fizemos uma carta, fizemos um documento, pedimos providência ao ministro Haddad, a todos os ministros e ao próprio presidente da República. E a pressão política, né, ela tem que ser feita de forma organizada para a gente, né, sensibilizar minimamente o governo, que estava insensível para a questão do agro, e volto a dizer, é por conta do clima, né, não é por incompetência. Então, nós temos que buscar essa alternativa, porque nós temos hoje em torno de 200 mil agricultores, 180 a 200 mil agricultores no nosso Rio Grande do Sul, inclusive aqui na região, né, aqui em Camaquã e municípios, que se eles não tiverem essa condição, eles não vão ter acesso a crédito e, consequentemente, vão sair fora do processo. Em outras épocas, o produtor, o vizinho assumia a área. Hoje, não tem quem assuma uma área de um produtor que parar. Vai faltar alimentos. Faltando alimentos, inflação. Inflação, prejuízo para todo mundo, né? Então, a gente precisa, né, trabalhar essa pauta de apoio ao agro e é isso que a gente está fazendo. Retornando aqui à questão dos pedágios, inclusive foi pauta aqui na sexta-feira, a participação da suplente de deputada federal, a Fábia Richter, né, e já é matéria no Clique. Ela publicou um vídeo, né, e ela falou sobre isso no programa, sobre os pedágios ali entre Camaquã e Porto Alegre, que o leilão deve acontecer em março de 26, e parece que terão 5 estruturas, né, não é a praça de pedágio, mas aqueles pórticos, né, e ela foi bem enfática aqui, dizendo que fomos enganados, né, com relação àquela fala, né, de que não teríamos pedágios nesses trechos. Nós falamos, vamos dizer assim, eu como presidente da frente, tivemos oportunidade, inclusive a Fábia esteve conosco, juntos, né, numa reunião, já em 2 reuniões em Brasília, com a secretária de transporte, né? Lilian, se não me falo a memória o nome da secretária. Nós tivemos, junto com o deputado Marcos Vinícius, nós fizemos no final do ano passado, em dezembro, uma audiência pública, que estava o ministro Nardes, estava o Ministério dos Transportes, e foi dito literalmente, né, que nós não teríamos novos pedágios. Aliás, é uma condição, né? É uma condição. Como é que vai estabelecer novas praças mantendo esses preços de um outro trecho, né? É absurdo. Sim. Então, na verdade, é uma solução, né, sistêmica, tem que ser de todo o processo. E esses pedágios mais caros, que é inaceitável, né? Olha o quanto isso está onerando o acesso ao Porto do Rio Grande. Antes era a estrada, hoje a limitação maior é o custo desse pedágio. E para uma família que faz turismo, e para um trabalhador, e para uma família que se desloca na nossa Costa Doce, né? O prejuízo é calculado, inclusive tem um estudo de superfaturamento, né, na questão dos pedágios, que era da ordem, na época, de 800 milhões. Hoje é tranquilamente mais de 1 bilhão, que técnicos do TCU, do Tribunal de Contas da União, levantaram. Então, esse sobrepreço, né, esse preço a maior, né, falando educadamente, né, isso aí significa, né, um prejuízo à população toda. Então, mais pedágios sem resolver o valor desses pedágios é impraticável. Então, na verdade, a gente posicionou o governo, o ministro, inclusive, né, sabe da posição da bancada gaúcha e sabe da posição, né, que a gente leva em representação. Mas sempre todo o movimento é oportuno. É importante estar vigilante, né, e a gente vai reforçar esse trabalho aí, né, porque não cabe surpresas. O governo federal, né, o ministro está avisado, comunicado e está comprometido, né, o governo federal, em não ter e abrir novos pedágios sem resolver,
né, todo o trecho sul aqui da nossa BR-116. Então, nova concessão, novo edital, novos preços. A gente trabalha, inclusive, né, pela questão de ter preços justos. Né? Só pode se instalar uma praça com preço justo, mas enquanto não se desfaz a injustiça e toda essa distorção, tudo isso que foi cobrado a mais, que saqueou o nosso transportador, isso tudo prejudicou a metade sul e prejudicou o nosso porto do Rio Grande, portanto prejudicou o Rio Grande do Sul como um todo. E regionalmente nos prejudica muito. Então é importante estar vigilante, né? E a gente já deu o recado, já demos posição oficial para o ministro e para a equipe dele, e inclusive para a NTT, Agência Nacional de Transportes, né? Que eles falem em não quebrar contratos, mas um contrato desses agora finalmente vai finalizar em 2026. E por conta do término, né, que nós estamos conseguindo uma nova concessão. E novos pedágios, né, é impraticável e inviável, e nós já nos manifestamos. O governo, né, eu tenho, né, certeza, né, tenho convicção que não, né, tomará essa atitude. Se ele tomar, ele está rompendo, né, com toda uma sociedade. A sociedade gaúcha disse isso, a região disse isso, as lideranças de entidades disseram isso, as lideranças políticas. Aliás, a primeira frente parlamentar foi dos vereadores há muito tempo atrás, aqui em Camaquã, foi que se montou um levante na questão dos preços de pedágios, e agora, quando veio a discussão dessas novas praças, por conta de um outro projeto, aqui só chega pedágio, né, no momento em que nós tivermos uma reestruturação do preço dos pedágios existentes. Sem isso, né, não se aceita isso. E o governador, na minha opinião, tem que dizer isso. Espero que ele diga, que ele se posicione, né, em nome, né, da representação de todos os gaúchos aqui, que é importante, né? Deputado, vamos falar de eleições, né? Como é que é a sua análise sobre o Kovács Filho, né, se lançando aí como um pré-candidato, podemos dizer, aí ao governo? Isso o senhor acredita que seja um atropelo? Olha, nós estamos assim, o partido primeiro estava com uma fila de pré-candidatos a vice. Né? Um partido com o tamanho dos progressistas, veja que nós, nessa última eleição, eu estou, nesse momento, no exercício, né, da presidência do partido. O presidente Kovács está licenciado, se afastou, tinha outros compromissos, e já é a segunda vez que eu assumo a presidência do partido. Mas, retrocedendo um pouco, Eduardo, a questão de 2 meses atrás, nós reunimos, né, e começamos uma discussão com o interior do Rio Grande do Sul e com as lideranças do Rio Grande do Sul. Um partido que tem 136, ou prefeito ou vice-prefeitos, né, 136 mais 136 mais 137, 163, aliás, 163 mais 137, nós temos exatamente 300, ou prefeito ou vice. Nós estamos hoje, né, muito fortes. Somou-se, nós fizemos uma federação com a União Brasil. Também, isso agrega mais praticamente 50 prefeitos e vice. Então, de cada 3 prefeituras no Rio Grande do Sul, em 2 terços nós estamos presentes. É muito forte. Nós temos 7 deputados estaduais, incluindo o deputado Marcos Vinícius. Temos 3 deputados federais, mais a federação, mais o deputado Busato, né? Então nós temos 4 deputados. Temos um senador, o senador Reins. É um partido muito forte. E estava pleiteando a vice. O que a gente estimulou? Primeiro, né, decidimos pela reunião, né, reunimos a executiva, e abrimos um processo de estímulo para candidaturas próprias. Já tem um pré-candidato oficial. O candidato oficial que temos é o Hernani Polo. Inclusive, eu conversei com ele agora, nesse final de semana, e ele disse, se houver a necessidade, eu até, né, me saio, né, no caso, entrego a pasta que ele é hoje secretário de Desenvolvimento do Estado. Ele já fazem 3 semanas que ele decidiu, colocou o nome para o partido, já é um pré-candidato a governador, Hernani Polo. É um nome muito bom, né? Tem apoio da área empresarial, tem apoio, né, e conhecimento suficiente, uns quantos mandatos. Depois, o ministro Augusto Nardes. O ministro Augusto Nardes é ministro, mas ele tem um histórico, né, político antes de ser ministro, e tem hoje andado pelo Rio Grande, tem defendido o produtor, o agro, né, a questão dos pedágios. É um nome forte que pode antecipar a sua saída do TCU,
né? E pode vir a ser o nosso candidato. É um nome prospectado pelo partido para governador. E agora surge o deputado Kovács, que é meu colega e presidente, mas eu estou no exercício, na semana passada me comunicou, né? Nós conversamos rapidamente, ele diz, olha, eu estou pensando, estou me organizando para ver se tem densidade e devo colocar meu nome a candidato. Eu acho que toda candidatura é legítima e nós precisamos, né? Ainda não é oficial. Hoje nós temos uma reunião, agora às 14h30, estarei presidindo uma reunião exatamente dessa comissão eleitoral. Por que nós criamos uma comissão eleitoral? Justamente para estimular a candidatura própria, né? E agora já temos um pré-candidato definido já há quase 30 dias, que é Hernani Polo. Temos o nome do ministro Nardes, falando didaticamente, e temos, né, o nome do Kovács, que poderá ser homologado nos próximos dias. Bom, se nós tivermos 3 nomes ou 2 nomes, aí nós vamos percorrer o Rio Grande, né, prospectando internamente e ver como é que é a aceitação da população, né? O que é importante é ter candidato, né? Claro que, né, é possível que, se homologando a candidatura do presidente Kovács, eu imagino que, como, né, por uma questão ética, o deputado Afonso Rã deve seguir na condição de presidir o partido por conta de mediar, né, de forma ética e equilibrada essas vontades de candidatura, porque alguém tem que fazer isso, e mais a comissão. E tem a definição dos candidatos, a deputado estadual, deputado federal, está vindo nomes fortes, né, para o partido, né, tem o nome da Anne Ortiz aí sendo cogitado, veio o Onyx Lorenzoni, já veio o Rodrigo também Lorenzoni como deputado. O Partido Progressista, em vez de perder lideranças, ele hoje está recebendo e está sendo um atrativo por conta de um partido organizado nacionalmente, né, com o presidente Ciro Nogueira, né, com suporte. Nós nos organizamos muito para a eleição. Como é que houve esse desempenho maravilhoso? O deputado Marcos Vinícius cuidou da sua base. Ele tinha um prefeito aqui na região, né, na Costa Doce, aqui é Centro-Sul, né? É assim que se chama a região, né? Centro-Sul. Então, dentro da região, hoje tem 5 ou 6 prefeitos, 6 prefeitos e uma vice-prefeito. Veja, a base política dos progressistas cresceu. Cada deputado, estou falando aqui do território por conta, né, do trabalho que o Marcos Vinícius fez. Cada deputado estadual nosso, cada deputado federal e o próprio senador Heinz, nós cuidamos muito das eleições municipais, cada um das suas bases, né, às vezes elas se cruzam um pouco, isso é muito importante, e com isso nós nos fortalecemos. Bom, um partido que tem esse histórico, que tem, né, excelentes gestores ao longo dessas prefeituras, faz mais de 40 anos que nós tivemos, né, um governador que foi o Jair Soares. A candidatura do Heinz, ela não embalou por conta, né, que houve uma polarização, né, e o presidente Bolsonaro apoiou abertamente o Onyx Lorenzoni, e aí acabou perdendo o terreno. E alguém disse, mas ele acabou fazendo a votação baixa, mas é fruto, né? Hoje você sabe que existe o voto útil, o voto, né, da expectativa de possibilidade de ganhar. Então, o eleitor ele quer aquele lado político ideológico dele e ele vê qual é o melhor voto. Ele primeiro faz uma escolha individual, mas depois ele vai para um voto que possa representá-lo naquela faixa, naquele campo político, né, naquela plataforma que ele entende que deva representá-lo. Eu acredito que é isso. Então, não há problema nenhum, só nós achamos, e eu tenho certeza que isso vai ser discutido, é que, se consolidando essas candidaturas, é importante que os pré-candidatos se dediquem de fato, e que essas candidaturas são candidaturas verdadeiras, autênticas, porque não cabe mais você se lançar por uma coisa querendo outra, né? Chega de enganação. Tem que trabalhar com transparência. Enquanto eu presidir os progressistas, nós vamos trabalhar nessa diretriz, né? Falar a verdade. Aliás, né, queria compartilhar aqui, né, com o Eduardo e com todos vocês e com os ouvintes, a gente vive um momento que, para mim, eu considero vergonhoso, do ponto de vista do momento das narrativas. Narrativa não é verdade. Narrativa, um narra para um lado e outro narra para o outro. Você fala a tua verdade e a tua verdade. A verdade, né, é única. Então nós estamos numa sociedade que parece que isso é normal, alguém vender uma verdade, um conceito. Não.
Nós precisamos falar verdadeiramente com transparência. Então, quando a gente tem candidato, e esse é o estímulo, é para que se alguém se lança candidato a governador, é para governador, e tem que ir até o fim, correto? Se alguém tem a perspectiva de vice, não é o momento. Nós não estamos discutindo candidatura a vice, porque os progressistas têm tamanho. E essa candidatura do Hernani Polo, que já percorreu, né, alguns lugares, andou na região conosco, teve uma simpatia muito boa. Né? O Nardes, um nome extraordinário, claro, né? Ele está no TCU, mas pode ser um nome trabalhado. E o nome do presidente, né, Kovács, do deputado Kovács, se ele vier ser afirmativo e se consolidar, ele vai estar, né, com as mesmas condições. Nós vamos propiciar, só que a gente precisa, né, que cada líder se dedique ao que se propõe. Né? E enquanto nós estivermos na presidência, que o deputado Afonso Rã tiver essa oportunidade, né, de junto com os meus colegas de executivo estadual, de diretório estadual, né, do exercício do meu próprio mandato, trabalhar, né, fazendo política verdadeira. Que esta que, né, eu não venho aqui em Camaquã para falar bobagem, para fazer de conta que eu estou me dedicando. Quando a gente anunciou 800 mil reais, né, vereador? O vereador suplente, o Michelzinho, desculpe, Michelzinho que está aqui, agora visualizei Michelzinho, né? É isso que nos entusiasma. E eu acho que a ética, a conduta, a verdade, né? A verdade ela tem que ser, né, junto com a transparência, uma premissa das pessoas. Isso é comportamento do cidadão, né, perante seus filhos, perante sua família, porque eu sempre digo, quem não é exemplo dentro da sua casa, não é exemplo para a sociedade, para a porta, né, da tua casa para fora. Você tem que ser, né, um bom pai, você tem que ter valores de família, você tem que ser verdadeiro. Eu não acredito em político, né, que ele é bom em alguma coisa, ele tem que ter maturidade. Todo ser humano tem erros, mas o que é importante, quem tem representação e representatividade, que é o que um mandato dá a um vereador. Eu comecei como vereador lá em Bagé, né, e agora como deputado federal 5 mandatos. Eu acho que essa autenticidade, ela nos dá uma segurança e ela passa uma firmeza para as pessoas. Não que eu seja um soldado de passo certo, mas eu acredito que nós temos que evoluir na política. E a primeira coisa é ninguém se candidatar, né, a algo que não se propõe. Ou você se propõe, ou então não se candidate. Então o partido está muito maduro e é nessa linha que a gente vai conduzir aí o partido nos próximos dias. Né? Vereador Vitor. Pois é, essa discussão é importante para a gente ter aqui, né, Bonos? A gente discute internamente aqui em Camaquã também, mas a presença do deputado Afonso Rã, que hoje é presidente em exercício do partido no Estado. Eu, além de presidente do Diretório Municipal em Camaquã e líder da bancada na Câmara, tenho também, através do deputado Afonso Rã, a honra de ser membro do Executivo Estadual do partido. O Afonso, quando estava se montando aquela chapa da Executivo Estadual, me ligou e disse, olha, eu preciso que Camaquã, que o partido de Camaquã e a região tenha uma representação na Executivo Estadual. E lá a gente pode levar justamente quais são o entendimento da região, do partido na região, para o Estado. E hoje que nós temos mesmo, Eduardo, 2 nomes aí que né, oficialmente já se propôs e outro que saiu rumores na imprensa de pré-candidatura ao governo do Estado. Eu acho que o maior partido do Estado, e nós somos, né, em representatividade e número de prefeitos, vice-vereadores, nós precisamos ter protagonismo. Né? Chega da gente ir só na carona de alguém. Nós temos que ter protagonismo. E nós temos, então, aí hoje, um cenário, né, uma possibilidade de pré-candidatura do deputado Kovács Filho, que é filho do ex-deputado e secretário Kovács e filho da deputada Silvana Kovács. E nós temos o deputado Hernani Polo, que, assim como o Afonso, é filho do Rio Grande. Né? Não são filhos de político, não entraram na política por ser filho de alguém, mas sim por ter representatividade e relação com os municípios, com as pessoas, com as regiões. Eu acho que é importante nós termos, de fato, alguém liderando esse processo que seja filho do Rio Grande do Sul, né? Que não seja simplesmente de grupo A, de grupo B, de região C, alguém que represente todo o Estado. E eu acho que o Hernani Polo
tem sim essa condição, pois foi secretário da Agricultura do Estado, é deputado por quatro mandatos na Assembleia, foi presidente da Assembleia, hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, e é alguém que tem condições de também liderar esse processo e representar o nosso partido. Aqui, como líder da bancada do PP em Camaquã, representando os nossos vereadores, não posso, né, dizer que fechamos questão do partido, porque aqui ainda não discutimos, mas na nossa bancada eu posso dizer, os 3 vereadores aqui de Camaquã são vereadores que gostam, né, e estão dispostos a caminhar ao lado do Hernani Polo, por exemplo, nessa discussão. Então, nós queremos manter esse debate e dizer que a gente fica muito feliz de receber o deputado Afonso aqui e discutir não só o futuro de Camaquã, mas o futuro da nossa região e para a gente, importante para registrar e concluir a minha fala, Eduardo. Tem muito deputado que vem aqui dizer que manda emenda, mas manda emenda pela metade, a prefeitura tem que complementar. A gente tem aqui o deputado Afonso Rã, que não manda emenda pela metade, quando manda aquilo que precisa ser enviado, e inclusive na ambulância que ele mandou, foram 2 ambulâncias compradas. A ambulância custava 300 mil. O deputado Afonso Rã mandou 330 mil e um outro deputado mandou 250. O que aconteceu? O deputado Afonso Rã conseguiu, com essa emenda, adquirir uma ambulância e ainda ajudar o outro deputado a adquirir outra. Então, é muito importante esse registro, porque não adianta a gente ter alguma coisa para comprar de 200 mil, o deputado mandar 100 e falar, mandei. Não. Mandou, mas também teve que sair do caixa da prefeitura. Então, isso é muito importante, esse registro. O deputado Afonso Rã, além de mandar emenda, manda a emenda completa para poder adquirir alguma coisa ou investir em álcool. Deputado, para a gente encerrar, até porque o nosso programa está chegando ao final, mas esse caso da ambulância, por exemplo, é um recurso que iniciou em negociação, acredito, lá com o ex-prefeito Ivo de Lima Ferreira, e que foi concretizado e entregue agora com Abner Dilma, né? Como é que está a relação, né, do deputado com o atual prefeito Abner Dilma? Olha, está muito boa, porque a bancada tem um diálogo bom, né? Inclusive mudou o diálogo. Eu até fiquei surpreso quando na virada do ano, né, porque nós tivemos candidatura própria, né, do Maranata, né, aliás, quero cumprimentá-lo pela atitude de coragem, pelo desempenho, era uma eleição dura, difícil. A administração, a gente conhecia os números de ter, né, uma aceitação e um reconhecimento forte, mas nós, progressistas, não tínhamos um diálogo maior do que tem o conhecimento. Aí, à medida em que entrou a nova administração, o prefeito, né, e o vice, né, o prefeito, o Abner, né, com o qual eu já falei, ainda não recebi no gabinete, mas já conversei em Brasília e conversamos em outras oportunidades, também com o vice-prefeito. Mas aqui quem determina esse diálogo maior, essa interlocução, é o partido e os vereadores, as lideranças, né? E esse diálogo está havendo. Ele é bom para o município. E, por conta disso, né, toda a indicação de emendas ela é feita pelo Partido Progressista. As emendas do deputado Afonso Rã são conversadas com o deputado Marcos Vinícius, que é meu parceiro, né, um baita parceiro, um baita deputado, que defende o agro, que defende a região, que defende Camaquã, enfim, e a gente conversa com os nossos 3 vereadores. Tanto é que a gente tem, né, esse processo novo e o próprio Vitor que preside o partido, então facilita muito. Como lá no passado eu tinha, né, o Wilson Meirelles, que trabalhava comigo, trabalhou muito bem, e eu sou muito grato ao que nós fizemos até aquele momento, em várias bandeiras, né? Uma vida que segue, né? A gente tem um novo momento, e um momento assim, onde eu tenho a minha família partidária, que é os progressistas. Então, tudo que é feito pelo deputado Afonso Rã é através do partido. O diálogo com o prefeito, com a administração, é assim. E aí eu acredito que está dando certo, fruto, né, que a gente fez, entregou uma ambulância, né, e agora vai entregar mais 800 mil reais. Então, nesses últimos tempos, né, como disse o Vitor, a gente já conseguiu chegar a 2 milhões e já tinha 1 milhão de contribuição, sem atualizar valores. Sim. Então, o que é importante? Chega um ponto que diz, não, é no hospital que tem que investir, não, é numa ambulância. A obra mais importante é em tal localidade. A obra possível, às vezes, também, onde é que dá para fazer com recurso. Então, nós estamos trabalhando, acredito assim, que muito inteirados. Isso facilita a participação do deputado Afonso Rã. Estou muito feliz pela nossa interação hoje aqui, né, com as lideranças progressistas, e fazer esse papel
né, ao mesmo tempo que estou no exercício da presidência do partido, enquanto eu estiver, né, primar pela ética, pela clareza, pela transparência das informações, como a gente está dando aqui através do Clique Camaquã, né, Eduardo? E também a gente trabalhar essa questão de defesa do agro. Então, estou muito concentrado, né, nesse momento para trabalhar esse relatório e, fundamentalmente, conversar, né, e buscar. Nós estamos abrindo, como eu digo, uma fresta na porta do governo federal para sensibilizar para o problema que a gente tem. E eu acredito muito na força do diálogo, mas com posicionamento, né? A gente não precisa abrir mão das nossas convicções, mas o que é importante, em política, é como tem um Grenal, né? Tem lá o jogo de futebol, a partida, eu com a minha família, todo mundo é gremista e eu sou colorado, apesar de ter jogado até na base do Grêmio há muitos anos, joguei junto com o Renato Gaúcho, futebol, Baidec, Paulo Roberto, fomos campeão brasileiro de seleção lá em São Paulo. Mas quando chega o dia do Grenal, né, não tem como assistir com eles. Eu tenho que assistir numa outra TV, num outro local, porque cada um torce para o seu time. Mas passou, né, aquela competição, você tem que ter capacidade. E na política, a gente mantém as nossas convicções, mas dá para fazer um bom trabalho. Que é isso que os progressistas estão fazendo aqui, né, no município de Camaquã, com muita sabedoria, né? E vai ter o apoio do deputado Afonso Rã, com certeza. Deputado, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, o espaço sempre aberto, né? Até a próxima visita aqui, quando tiver algum roteiro. Com certeza, né? Agora vai ser parada obrigatória, né? E o que é importante, eu realmente sou da região, eu nunca, né, me mudei para a capital Porto Alegre, eu trabalho em Brasília ao longo desses 5 mandatos como deputado titular e mais, né, um período que eu estive como deputado suplente. Então, isso é muito importante e a gente tem vindo com frequência, tem interagido, e eu acho que aqui, através, né, do Clique Camaquã, é, sem dúvida, né, uma oportunidade para a gente difundir o nosso trabalho, né, e falar verdadeiramente do que a gente pode estar contribuindo. E estou muito feliz, com certeza, Eduardo Costa, parabéns pela tua trajetória, pelo que tu construiu com esse canal de comunicação com as pessoas, pela exposição que tu faz do varejo, que eu vi, né, de organização, acho que é no final do ano, né? A Expo Varejo Costa Doce. Expo Varejo, né? Que coisa bacana, né? Também vi aí um material que é difundido. Eu acho que formar a opinião, desenvolver senso crítico na população é importante. A gente prepara uma sociedade melhor a partir de uma boa comunicação. Por exemplo, esse espaço que eu estou tendo aqui para divulgar o meu trabalho, na grande mídia eu não tenho, nenhum parlamentar tem, porque aquilo que é bom da política, né, parece que, né, não há espaço para difundir na grande mídia. E essa oportunidade, através do Clique Camaquã aqui, né, para o deputado Afonso Rã, para o nosso trabalho, para a parceria nossa com os progressistas, mas para a comunidade. Eu tenho certeza que só há um ganho muito grande. Fico feliz, porque eu tenho certeza que, através aqui dos teus meios, nós estamos chegando em centenas, milhares de pessoas e minimamente já sabem um pouco do nosso trabalho. E vamos potencializar para trabalhar melhor ainda e entregar mais, né? Fazer política moderna, trabalho e resultados, e dar visibilidade para a sociedade, que é o que a gente faz hoje aqui no Clique Camaquã. Tá certo. Obrigado, vereador Vitor. Muito obrigado, Eduardo. Para concluir, o deputado Daniel esteve aqui, a gente tem uma boa relação com ele, esteve aqui há alguns dias e disse, né, que se algum deputado trouxer mais emenda que ele, tiver trazido mais emenda que ele no último mandato, ele renunciaria. Eu só quero, então, de brincadeira aqui, mas registrar para ele que, proporcionalmente, o deputado Afonso Rã, com relação ao número de votos e número de recursos, proporcionalmente mandou mais recursos que ele, porque ele fez 4.000 votos, mandou 15 milhões. O deputado fez 400 votos e já tem quase 3 milhões. Então, se o deputado Afonso Rã tivesse feito 4.000 votos, talvez passaria de 20 milhões as emendas. Então, proporcionalmente, o nosso deputado, felizmente, mandou mais recursos com relação ao número de votos. Tá certo. Obrigado, Bônus também, Michelzinha. Obrigado, Eduardo, só para contribuir que aqueles 200 mil que o deputado mandou ali há meses atrás, que chegou no hospital, e esses 200 mil agora para a saúde, foi até eu intermediei, pedi para costeio para a prefeitura, para o prefeito, né, que tem feito um ótimo trabalho aí também em todas as áreas, mas na área da saúde, então a gente pediu ali para a prefeitura, né, para costeio esses últimos 200 Custeio mil. de saúde, já tem ideia aqui que vão usar, Bônus?
Não, aí é com o definindo. prefeito ali. Pode ser para cirurgias, para exames. Reforça, né? O custeio da saúde, eu sempre digo, é na veia da saúde, né? Com certeza. E assim encerramos o nosso programa, agradecendo a sua